Olá, começa agora o Segue o Curso. Esse é um espaço onde você conhece mais sobre os cursos que são oferecidos aqui na UFMA, em um bate-papo com professores e estudantes e também com profissionais renomados. É agora, o Segue o Curso já está no ar. Na edição de hoje, vamos falar do curso de Psicologia. E para esse bate-papo, nós convidamos a Francisca Cruz Ubiqueta, que coordena o curso de Psicologia aqui na UFMA, a Natália Bragança Basileu, que é formada em Psicologia aqui pela UFMA, e o Gabriel Ferreira, que é estudante do curso de Psicologia. Sejam todos bem-vindos à TV UFMA. Bom, eu gostaria de começar chamando uma reportagem sobre o curso de Psicologia. Vamos acompanhar. O curso de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão foi fundado em 1990, com o objetivo de formar profissionais capazes de compreender o ser humano nas dimensões biológica, psicológica, social e histórica. Durante o curso, o aluno experimenta disciplinas práticas e teóricas com o objetivo de desenvolver estratégias e intervenções baseadas em evidências para ajudar pessoas e promover qualidade de vida. Após a conclusão do curso, o psicólogo pode atuar em diversos contextos, como a psicologia educacional, organizacional, jurídica, clínica, entre outros. Atualmente, o curso é oferecido em tempo integral, com duração de 10 semestres. Compreender o ser humano nas dimensões biológica, psicológica, social e histórica. Esses são alguns dos desafios de quem deseja seguir nessa área. Mas como é possível seguir nessa missão em uma profissão tão importante nesses tempos em que vivemos, hein? É isso que nós vamos abordar na edição de hoje. Professora, o que o curso de Psicologia oferece? É uma alegria enorme estar tendo essa oportunidade de poder falar, para a sociedade, para as pessoas, um pouco sobre o curso de Psicologia e como que ele acontece aqui na Universidade Federal do Maranhão. Como tu falaste, os desafios, é como compreender esse ser humano a partir das condições biológicas, sociais, econômicas, psicológicas. E eu acrescentaria também um ser humano que, além de ter todas essas dimensões que o afetam, também tem a dimensão espiritual, ou noética, que é o que nos ajuda a compreender esse ser humano na sua integralidade. Isso é muito importante para, de fato, seguir nessa área, da psicologia. Nós recebemos também aqui a Natália Bragança, que hoje é formada, começou aqui na UFMA. Conta para a gente o que foi que lhe incentivou, o que lhe motivou a cursar a psicologia. Ela respirou fundo, né? Vocês estão vendo aí? Olha, ela foi resgatar na memória. Nossa, não, é porque eu tenho uma outra formação, A minha primeira formação é em Direito, que eu sou servidora pública. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá com a parte de gestão estratégica, com gestão de pessoas, E eu me apaixonei por essa área trabalhando. E aí, lá dentro, nessa parte assim, mais prática, eu decidi, eu falei assim, não, é com isso que eu quero trabalhar. E aí eu fui procurar um curso de Psicologia, gostei muito da grade curricular aqui da UFMA, porque o nosso curso, ele oferece uma grade assim, bem ampla, assim, ele explora vários aspectos da psicologia, porque nossa, quando eu falo assim, de todas essas dimensões dos seres humanos, aí tu pensa assim, 5 anos para dar conta de tudo isso, às vezes é pouco, Sim. E aí, quando eu olhei a grade da UFMA, a formação, eu percebi que ela passa por diversos aspectos, ela abre assim, um leque muito grande para quem entra, E aí eu vim para a UFMA, a princípio, para trabalhar com isso, com a gestão de pessoas, e acabou que hoje eu trabalho com outra coisa. O percurso foi, dentro da psicologia, eu trabalho na clínica. Ah, é? Durante o percurso, eu fui me apaixonando por outras coisas e hoje eu trabalho na clínica, uma clínica voltada para adolescentes e jovens, e também trabalho com a psicologia do esporte, que é uma área dentro da psicologia, digamos assim, super nova, assim, bem mais nova, mais recente.
E aí eu estou, assim, hoje me dedicando a essas duas áreas, ao atendimento clínico de jovens e adolescentes e à psicologia do esporte, que não era quando eu entrei, né? Mas eu acho que a grade curricular do nosso currículo aqui da UFM, ela permite isso, sabe? Você entra em contato com tanta coisa e a psicologia, ela é tão ampla, assim, tem tanta coisa mesmo que você acaba conhecendo uma área, outra e se apaixonando ali pelo meio do caminho e muda, né? Isso é comum, isso é comum. A gente percebe o quanto esse curso é amplo, né? Com esse exemplo da Natália. Gabriel, o que foi também que lhe motivou a cursar psicologia? Eu acho que essa é uma pergunta muito complicada de te responder, porque é uma pergunta que desde o primeiro período é feito e eu nunca soube falar direito essa resposta. Acho que sempre tive interesse assim, na adolescência, dentro da indecisão de qual curso seguir, qual carreira seguir, mas sempre sobre questão de processo, de por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente responde do jeito que a gente responde. E eu acho que, pensando um pouco em clínica nesse sentido, né, que é o que a gente vê muito em porta de entrada da psicologia, e pelo contrário, o que aconteceu foi essa grande grade curricular que a gente tem dentro do curso de psicologia, ela me levou para outros lugares, que é a psicologia de esporte também, e em contrapartida de Natália, o campo de atuação que eu tenho hoje é a psicologia organizacional, né, a gestão de pessoas, é a parte que eu mais me interessei mesmo aqui na minha trajetória, foi mais ou menos o contrário aqui de Natália. Deixa eu falar para vocês também, eu também já trabalhei, né, com gestão de pessoas e algo de fato também encantador, né? Mas, professora, o exemplo da Natália é algo, assim, que o que explica de fato o curso, né? São pessoas que chegam aqui na universidade com um pensamento e aí descobrem o quão amplo é o curso, né? Conta pra gente sobre a grade curricular, o que o aluno encontra aqui? Se tu me permite, eu vou dar um passinho atrás, né? Ouvindo-os falar, porque eu sou prata da casa também, né? Eu sou da 3ª turma de psicologia aqui da universidade. E eu era encantada por psicologia hospitalar, né? Então quando eu entrei... Tá tudo certo aqui, né? E aí era hospitalar e fiz um percurso grande e depois conheci a psicologia organizacional, né? E trabalhei na psicologia organizacional, que é onde eu comecei trabalhando. E depois fui para a clínica e depois fui caminhando para a docência e hoje estou na docência. Então, mas é só para dizer, né, e eu concordo com a fala de Natália, me vi na fala de Natália e de Gabriel, de que é isso, a gente vai com uma ideia, porque você vai com um pouco que chegou até você e muito jovens, né, a gente não tem... E à medida que você vai conhecendo a ciência psicológica e as suas várias possibilidades de aplicação, né, as realidades com as quais nós vamos deparando e as oportunidades de trabalho também. E as coisas vão ali pegando outros contornos, né? Então, é só para dizer que isso também aconteceu muito comigo. E eu sempre tive dificuldade de dizer qual era a área que eu queria, porque eu queria tudo, né? E até hoje... Você já se abraçaram, né? É um pouco assim também. Foi desse jeito. Quando alguém fala assim, adoraria fazer isso. Eu lembro que no começo do curso, eu não vou lembrar qual cadeira agora, mas tinha um professor, acho que foi ou ciência e profissão ou foi em processos psicológicos básicos, que se falava muito de ciências psicológicas, né? Que é justamente porque existe tanto campo de atuação, tanta abordagem, tanta área que tu pode se fazer como psicólogo, que é muito interessante pensar sobre isso. É porque quando a gente fala de psicologia, as pessoas têm a imagem que é só no consultório, né? Você vai atender a pessoa no consultório, mas é muito amplo, né? É uma das possibilidades, né? Né, de atuação. Então, quando tu pergunta a questão da grade, né? Então, nós temos hoje, pelo nosso projeto político-pedagógico, a gente tem uma estrutura que tem um núcleo básico, que são as disciplinas obrigatórias, que acontecem ali até o 6º período. Os alunos começam a fazer estágio básico desde o início do curso, do 2º período, e a partir aí no final do 6º faz uma escolha para 2 ênfases. Tem a ênfase psicossocial e tem a ênfase de clínica em saúde. Quando você escolhe uma dessas ênfases, você vai ter um rol de disciplinas que estão relacionadas a essas ênfases. Por exemplo, na ênfase psicossocial, você vai ter disciplina mais direcionada para a jurídica, para a social comunitária, para a psicologia organizacional do trabalho, psicologia do esporte, psicologia escolar, tá tudo aí. Você escolhe a ênfase de clínica, você então vai ter disciplinas que vão te levar para trabalhar na psicologia da saúde, na psicologia hospitalar, na psicologia clínica, né? Então, isso. Mas é importante dizer que isso não torna a pessoa especialista. O fato de escolher uma ênfase vai oportunizá-lo
a aprofundar um pouco mais sobre essa... Estreitar, né? Isso, assim, você até aquela área básica, né, aquele rol de disciplina que aconteceu até o 6º período, você já vai tendo ali mais interesse de ir para a área clínica e saúde ou para a área psicossocial. Então, essa é uma forma de você aprofundar um pouco mais naquilo que foi despertando mais interesse em você. E é interessante também que nós temos conhecimento que alguns outros cursos, às vezes você tem que todo o curso escolhe qual a ênfase e vai ser oferecida só uma ênfase. Acontece isso. No nosso curso tem as 2 ênfases. E ainda se o aluno, professor, eu escolhi a ênfase psicossocial, mas eu tenho interesse em fazer determinada disciplina na clínica, pode. Desde que ele consiga a vaga, pode. Agora, ele não vai aproveitar enquanto disciplina para integralizar, ele vai aproveitar nas atividades complementares. E se no meio do percurso ele quiser mudar a ênfase, pode? Pode mudar, pode. Perfeito. Escolheu, acontece muito, a professora, aí ele volta, só que ele tem que fazer todas as disciplinas de novo daquela ênfase. Sim. Aconteceu contigo, Natália? Você pela sua cabeça assim, você ficou muito pensativo. E como é que foi para você ter esse suporte, né? Porque a gente sabe que a faculdade, a universidade, ela é o pontapé inicial, né? Mas se você não tiver todo o suporte durante o curso, você fica perdido, porque como a Natália falou, são muitos caminhos a seguir, né? E como é que você teve suporte aqui na UFMA? Olha, eu sou parte, assim, de uma geração desse curso que passou por uma peculiaridade, né? Eu passei pela pandemia durante o curso. E eu acho que isso foi um marco muito grande na minha formação e acredito que na formação das pessoas que tiveram, né, que passar por isso. Então, nós ficamos 2 anos, salvo engano, não foi remoto, no modo remoto, né? Que era uma coisa assim, que antes da pandemia era inimaginável, né? O curso de psicologia com a remoto e tudo. Então, assim, isso aí teve a parte que, assim, que não foi muito legal, né? Que foi essa falta do contato, do convívio, né? Essas coisas, assim, algumas questões, assim, que dentro da psicologia a gente considera, assim, muito fundamental, né? Que o presencial traz, aquele o próprio calor humano, aquela questão ali do presencial. Porém, isso foi uma coisa que abriu muitas portas para mim, porque eu comecei a ter a oportunidade de fazer cursos com outros profissionais que não eram daqui de São Luís, que eram da mesma abordagem, começou a ter muitos cursos online, muitas formações, né? E aí isso foi me ajudando, assim, foi complementando essa formação que eu tive aqui dentro da universidade, né? Eu não me restringi, apesar de ter tido acesso a muitas informações aqui, por conta de a gente ter um curso que traz muitas abordagens, que traz muitas perspectivas, né, de área, tanto área como abordagem, mas eu tive a oportunidade também de fazer essas outras formações. Então, assim, eu considero que isso abriu muito, assim, meu campo, assim, de atuação, minha visão para saber, assim, onde é que eu quero chegar, para onde eu estou indo, onde é que eu quero atuar, né? E aí, assim, isso fez uma diferença, sabe? Talvez, assim, eu contando da minha experiência, a minha experiência está muito atrelada a isso, porque isso foi uma situação bem sui generis, assim, que nem todo mundo passou por isso, né? Por essa questão da pandemia, e os que vão entrar agora também não vão ter essa questão do remoto, não vão ter passado. Porém, acredito que isso abriu muitas portas para essas formações, assim, ao ocorrerem dessa forma, né? E foi um período ali que a gente viu também, de fato, né, na pandemia, o quanto é importante, né, ter o psicólogo e ter esse suporte desse profissional, né, capacitado. Gabriel, eu queria saber de você como é que foi os seus primeiros passos, né, nos estágios aqui na UFMA também. Eu achei muito interessante da questão do estágio básico. Primeiramente, eu me senti, nossa, eu acabei de entrar, eu já estou entrando aqui em campo. Eu não sei nada, eu vou aprender mais tarde. Mas eu acho que é muito bom o jeito que é feito o estágio básico a partir do suporte do curso de psicologia da UFMA nesse sentido, porque não é realmente te joga lá e faz. É um professor orientando aulas o tempo todo. A partir daí você vai para campo e aí ele vai estar lá supervisionando junto com o supervisor de campo. Enfim, de certa forma é muito bom poder ter esse suporte da docência mesmo e poder começar desde cedo. Eu comecei o quê? 19 anos de idade a fazer estágio, ter diferentes campos, aí começou com o desenvolvimento, teve social, enfim,
clínica, por aí vai. E é muito bom para poder escolher, né, posteriormente, a questão da ênfase. Então, eu acho que a questão dos estágios básicos de psicologia da UFMA, elas são assustadoras de começo, mas tiram um espanto mais tarde. Na hora que tu vai entrar realmente numa questão de mercado, fala, ok, pelo menos o básico, realmente, eu já estou preparado aqui a partir da minha escolha. Perfeito. Bom, gente, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já já a gente volta, viu? Sai daí não. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco e aqui para falarmos sobre o curso de Psicologia, nós recebemos a Francisca Cruz Ubiqueta, que coordena o curso de Psicologia aqui na UFMA, a Natália Bragança Basileu, que é formada em Psicologia, e o Gabriel Ferreira, que é estudante do curso de Psicologia aqui na UFMA. A gente começa esse bloco falando sobre o desafiador mercado de trabalho nessa área. É o Me Formei e Agora? Professora, no caso do curso de Psicologia, a gente falou até no começo do bloco, né, no bloco anterior, que muitas pessoas têm dúvidas, né, de qual caminho seguir, chega na UFMA com um pensamento, depois descobre outro. Explica para a gente quais são os caminhos, né? O aluno já chega aqui também já conhece o estágio, né? Quais são os caminhos a seguir nessa área? Bom, como Gabriel trouxe no bloco anterior a importância dos estágios, né, estágios básicos. E eu tinha falado também que nós, depois do núcleo obrigatório comum, que é até o sexto, tem a escolha de ênfases. A importância desse estágio básico, como o Gabriel disse, é porque vai ajudar a clarear, né, onde que eu vou ali me identificando, que área de atuação, porque as ênfases vão dizer um pouco, direcionar para a área de atuação. Sim. Contudo, é importante também lembrar que quando você se forma psicólogo. Não importa qual foi a ênfase que você fez, você é psicólogo. Por isso a importância de que nesse núcleo comum, eles vejam disciplinas que sejam básicas e tenham essa experiência que seja básica para que ele seja psicólogo, que pode ser que ele fez o estágio na ênfase clínica e vai aparecer o trabalho associado à ênfase social, que é onde ele tinha aprofundado mais. Pronto. Então, e também tendo a psicologia como uma ciência, né? Assim fala muito ciência e profissão, a psicologia enquanto ciência, ela tem várias formas de abordar o ser humano, né? Então temos várias abordagens e cada abordagem vai dizer de uma visão de ser humano. E, portanto, com o seu suporte teórico, com os seus métodos, técnicas, que aí nós temos aqui na UFMA, a gente tem um referencial da psicanálise, da análise do comportamento, logoterapia, centrada na pessoa, gestalt terapia. Então, a gente tem várias abordagens. Isso já é um universo, um mundo, que eu posso, a partir dessas abordagens, tanto atuar na clínica e saúde, quanto nas diferentes áreas que são associadas à psicossocial, como jurídica, esporte, organizacional, escolar educacional. Tá, então assim, a minha forma de trabalhar vai também vai ser sustentada por esse referencial teórico e com a particularidade daquele campo, né? Então, aqui é para dizer que eu tenho um referencial teórico e onde que eu vou trabalhar? Então, eu posso aplicá-lo com esse referencial teórico, eu posso ter atuação na escola, né, no espaço escolar e educacional, que é para além da escola. Eu posso atuar na psicologia jurídica. Hoje, na UFMA, nossos alunos estão muito nos tribunais de justiça, né? Final do ano passado, eu fui a um evento do Tribunal de Justiça e muita alegria ver que a grande maioria dos psicólogos lá concursados são alunos nossos aqui da UFMA, né? Inclusive, essa é até uma facilidade que a gente tem de conseguir estágio, porque a gente sempre chega em lugar que é ex-aluno, e isso já facilita na hora de fazer os convênios, né? De receber. E a gente percebe que tem mesmo um carinho, né? Tem um respeito, tem ali uma certa gratidão, eu acho até, né? Assim, então, é muito gostoso a gente... E é isso, então assim, você vai para o hospital, então, como a gente estava falando, dependendo tem ali a afinidade, por onde eu vou me interessando, eu vou desejando, tendo vontade de aplicar esse conhecimento, em que contexto, e tem também a questão de mercado, né? O que também vai aparecendo
E aí é importante que nessa prática, que você inicia no exercício profissional nos estágios, quando você vai para um espaço de fato atuar como psicólogo, porque até então você estava no estágio, tinha um professor que respondia por você. Né? Um professor que assina embaixo. No mercado de trabalho já é você que responde. Então, a importância mesmo da formação continuada. Né? Isso que a Natália falou, que ela aproveitou durante a pandemia para... Então, essa formação continuada é o que vai dizer mesmo dessa qualidade e de ir ao encontro do que esse contexto está precisando, porque eu tenho um conhecimento básico, sai daqui generalista. Então, eu vou fazer uma especialização, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado e os cursos breves, enfim, né? E a qualificação continuada de acordo com a exigência daquele espaço de trabalho no qual você se encontra. Natália, conta pra gente como é que foi para você encarar esse mercado de trabalho, né? Quando é que você se viu e se deparou assim, de fato, eu sou uma profissional e agora eu estou nesse mercado? Nossa, foi assim, apesar de já ter assim, alguma idade, alguma maturidade aí nessa formatura, eu me senti assim, um pouco perdida, assim. Porque assim, a gente tem já alguns alunos que já saem da UFMA com, por exemplo, no estágio no organizacional, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que começaram o estágio na organizacional, né? Que seria o trabalho dentro de uma empresa, nessa parte, às vezes, de gestão de recursos humanos, entre outras coisas, né? Nessa parte organizacional, e aí ela começa o estágio ali e aí ela já permanece depois da formatura, vai sendo efetivada ali naquele campo, né? E não foi o meu caso, né? Eu tinha escolhido a clínica, e a clínica, ela é um caminho, assim, a gente costuma dizer assim, meio solitário, né? Porque você vai meio que sozinha ali, galgando aprendizagem, aquele caminho, assim. E para mim, quando eu me formei, eu falei assim, nossa, e agora? Tô formada. Me formei agora, né? Me formei agora, literalmente foi isso, e agora? E aí eu precisei, assim, procurar alguns outros meios, assim, porque, por exemplo, quando a gente vai para a clínica, a gente estuda bastante essa parte das abordagens, bastante teórica, tem essa parte do estágio, tem, mas é um estágio ali de atendimento, no caso da clínica, do específico. Mas, por exemplo, a gente precisa entender de uma parte de gestão, né? Sim. Tipo assim, eu sou autônoma, eu preciso saber onde é que eu vou, preciso alugar uma sala, eu preciso atender, eu preciso pagar imposto, eu preciso... coisas do mercado de trabalho que às vezes você sai dali e você não sabe como começar, sim, né? Aí hoje a gente fala muito em divulgação, rede social, e aí, por sua vez, tu sai ali no mercado e começa assim, aquela coisa assim, você tem que fazer propaganda aqui, propaganda lá, você tem que ir para rede social tal, você tem que fazer isso. Você é bombardeado com várias coisas, né? Bombardeado, sabe? E hoje, tem mesmo dentro da psicologia, principalmente, tem uma discussão até sobre questões éticas dessa forma de propaganda, dessa forma de como oferecer os serviços, porque nós lidamos com, assim, muitas vezes com vidas muito fragilizadas, sabe? Então, será que essa forma de propaganda, às vezes, é uma propaganda que está adequada ali àquele contexto? E, por outro lado, você tem um profissional recém-formado que precisa ingressar no mercado da clínica, né? Quando ele escolhe a clínica, que é diferente de outro contexto, por exemplo, né? Eu posso falar assim, que é o que eu posso falar porque é o meu contexto, né? Esse contexto da clínica. Então, esse início foi muito difícil, por exemplo, eu pude contar com o apoio de professores que eu tive aqui, que foram continuando me dar assistência, aí a gente procura supervisão, né? Vai tendo outros meios, né? Cursos de formações mais específicas, porque eu acho que é muito importante isso que a professora traz, a professora Francisca, sobre essa questão da psicologia, que ela é muito diferente de outros campos, sabe? A gente fala muito assim, logo no primeiro ou no segundo período, né, que a gente tem ciência e profissão, e a gente fala sobre que são psicologias,
né? As abordagens, elas são muito diferentes umas das outras, as áreas são muito diferentes umas das outras, né? Dependendo de que área você escolhe, de que abordagem você escolhe, esse prosseguimento vai ser completamente diferente um do outro, sabe? Então, tudo vai depender muito desse percurso que a gente vai traçando dentro da faculdade. Por isso é tão importante os estágios básicos, que a gente vai tendo essa oportunidade de ter esse contato ali com a prática, vai vendo como cada profissional trabalha. E aí, logo que eu iniciei, eu tive essa oportunidade, eu fiz uma supervisão que foi muito válida para mim e que foi me direcionando, assim, como se você funciona assim, mais ou menos, como se você tivesse um mentor já formado, né? E ele vai lhe dando direcionamento, vai lhe ajudando ali, não só na parte da clínica, com os atendimentos, mas também nessa parte, às vezes, organizacional, de organização mesmo, né? E hoje a gente tem, assim, a gente tem disponível aí na internet muitas formações relacionadas a isso, e aí a gente precisa procurar mesmo, buscar essas formações para ter esse apoio, né? Porque a faculdade, ela dá muito a parte teórica, esse referencial teórico, essas primeiras pinceladas, esse nosso primeiro, assim, contato com a prática profissional, mas só depois que a gente gradua que a gente vai mesmo, assim, agora é para valer. A Natália falou de 2 pontos importantes, já a gente volta sobre esse assunto, mas eu queria saber do Gabriel, né? Você já está quase aí chegando no mercado. Em qual área você pretende seguir a psicologia? Qual caminho? Eu pretendo seguir com gestão de pessoas, né? Que o Está decidido, né? Até agora, pelo menos, mas acho que é justamente isso a beleza da coisa. Eu me formo como psicólogo, e aí eu tenho um certo interesse, certa curiosidade sobre clínica, que pode ser que futuramente eu me perca sobre isso, entendeu? Mas eu pretendo seguir na gestão de pessoas por enquanto. E eu acho muito bonito isso dentro do curso de psicologia da UFMA. São os diversos projetos de extensão que a gente tem aqui, que realmente abre portas que não me parecem pequenas de forma alguma. Por exemplo, empresa júnior de psicologia, que foi quando eu entrei também já no segundo período. E aí foi o que me fez me apaixonar por gestão de pessoas. Então eu tenho vários colegas que nem se formaram ainda, já estão trabalhando em consultorias afora do país, né, como recrutadores, analistas de RH e tudo mais. Tem o serviço escola também para o pessoal da clínica, o plantão psicológico, tem diversos grupos de estudo, pesquisa, ligas acadêmicas, sempre voltando para alguma área específica dentro da psicologia. Eu acho que é muito bonito isso, essa vasta possibilidade de coisas que não só técnico-teórico que a gente aprende em sala de aula, mas também de projetos de extensão mesmo que a gente vai e prática e se mostra para o mercado de trabalho, né? Eu me sinto muito, de certa forma, eu não me sinto assustado com o mercado de trabalho de forma alguma. Pelo menos eu acho que faz parte da parte de gestão de pessoas organizacional justamente isso. Já é algo que eu me direciono desde que eu entrei no curso. Então, pelo menos saber o que eu quero fazer, eu sei. E eu acho que o curso ele me permitiu escolher isso desde sempre. Ele permite fazer essa escolha de novo, porque é muito vasto isso daqui. Que bom, e vai dar tudo certo na Que carreira. bom ouvir um negócio desse, dá um orgulho, né? Se eu que não sou da área, Que fico orgulhoso vendo bom, ele falando, sim, imagina a senhora, sim. professora. A Natália falou de 2 pontos que me chamaram muita atenção em relação a empreender nessa área, né? Ela até falou uma frase que você fica ali um pouco solitário, digamos assim, nesse caminho, né? Mas é uma área que também que cresce a cada vez mais, porque como também ela falou outro ponto em relação à internet. A gente vê que, infelizmente, as pessoas estão adoecendo muito, né? Em frente, a gente nem fala mais da tela do computador, mas da tela do celular, né? E com diversos problemas, né? Doenças, né? Que antes não eram vistas como doença, né? E hoje, com essa força da psicologia de falar que, de fato, você tem que buscar ajuda, que você tem que falar, hoje as pessoas já olham com atenção sobre isso. Como é que a senhora observa, e testando para vocês também, essa questão de empreender nessa área e esses desafios que tem agora pela internet de tratar um paciente que, ao mesmo tempo, vocês buscam, digamos, a cura dele, mas ele está ali também perdido, né, nesse mundo de rede social e de internet. A fala da Natália, quando ela traz essa questão desse começo, esse empreender, como eu disse, nós somos um curso de forma generalista. Sim. Então, realmente não vai dar conta dessas particularidades, né, depois do mercado e como cada um vai traçar o seu, né, tanto, não é nem traçar, como as coisas vão acontecendo, né. Mas tem esse cuidado que ela falou, assim, e o que eu falei também antes
para onde você vai, qual é a necessidade que você vai surgindo, que você vai sentindo de se qualificar, de ter mais qualidade. Então, se eu vou empreender, será que o Sebrae pode me ajudar? Né? Uma e aí, pós, não nesse sentido, né, quando ela falou do MEI, né, ou o que é próprio, assim, nesse sentido de a clínica é mais solitário quando compara com outros espaços. Se eu for para a psicologia escolar, lá eu tenho um grupo que a gente vai pensar junto, o que fazer e tal. Se eu for para a organizacional, também às vezes já tem ali uma... E na clínica, é você e o paciente. E aí o que aumenta essa responsabilidade, né, falando das questões éticas, porque no mínimo eu preciso, para estar lá, é muito preocupante quando a pessoa sai da faculdade e já vai para o consultório. Porque ainda não é para ir para o consultório, porque ele tem um exercício ainda que ele tenha tido uma supervisão de estágio, mas como a Natália falou, isso não é ainda suficiente para estar diante de alguém, seja no consultório presencialmente, seja mediado por uma tela. Ele está diante de uma pessoa que está em busca, às vezes até com certo desespero, busca ali de um suporte. Então, é muito sério, né? A pessoa tem que ter ali, buscar uma qualificação, aprofundar um pouco nessa qualificação, seja uma formação, seja uma especialização e principalmente, eu digo principalmente porque realmente eu acho que é muito importante, supervisão. Eu preciso fazer um trabalho supervisionado por alguém que seja referência na área da clínica e naquela minha abordagem. Então, isso é uma condição muito, muito importante. Propaganda, né? Como que eu vou divulgar meu trabalho? O Conselho de Psicologia, ele tem normas que apontam, que dão ali diretrizes do que não pode, porque eu não posso ficar, simplesmente embarcar naquela onda de divulgação de trabalho e a gente tem muito processo ético. Eu já fui presidente da Comissão de Ética do Conselho e a gente tem muitos processos éticos pela forma como as pessoas querem divulgar seus trabalhos e até expõem pessoas que elas atenderam. Né? Então, tem questões éticas muito importantes. Então, tem que ter uma qualificação técnica e ética para, de fato, você se colocar diante de alguém, seja no consultório ou diante de uma situação como é na área da psicologia do trabalho e das organizações. Eu acho que eu vou trazer essa pergunta um pouquinho para outro lado da questão de empreender, mas eu acho muito interessante a quantidade de conexão que a gente cria dentro da universidade como se ajuda lá fora. É por isso, e outro motivo que eu falo que eu sou muito tranquilo quanto ao mercado de trabalho é justamente por conta disso. A gente estava tendo uma conversa antes de começar o programa que era justamente sobre muitas vezes é difícil se divulgar logo quando tu entra no mercado de trabalho e muitas vezes a gente acaba atendendo ou entrando em empresas, etc., por questão de indicações de amigos, colegas de profissão, tudo mais, professores que supervisionaram a gente, orientaram a gente. Então, eu acho que quanto à questão a partir do momento que se você se permite viver a universidade, não somente o curso de psicologia, mas a universidade de modo geral, tantas conexões, tantas ligações que você faz com outras pessoas, que de certa forma é muito fluido sair e pelo menos ter certo apoio. É solitário? Porque tu vai estar sozinho numa sala com alguém, ou então tu vai estar liderando um grupo, sim, mas não é desesperador no sentido de você estar sozinho no mundo, sabe? Exato. Tem outras pessoas que passam por situações muito parecidas com vocês, e é muito comum de se encontrar aqui dentro e continuar lá fora. Tem uma coisa que o Gabriel trouxe que eu acho que foi uma coisa que me faltou por conta da pandemia, né? Todos os grupos ficaram parados durante a pandemia, grupos de pesquisa, as extensões, tudo, e realmente o que ele traz, assim, eu acho que se a gente for pensar, assim, para alguém que está começando, que está no curso, nossa, participa, conhece, assim, as ligas acadêmicas, os projetos de extensões, são coisas que vão te ajudar lá no final, porque você vai... Exatamente, eu vivi o curso e eu acho que as pessoas que ficaram durante a pandemia, que tiveram isso, assim, foram privadas disso, né? Porque eu comecei na pandemia logo no início, assim, boa parte do meu curso foi na pandemia. Quando a gente voltou da pandemia, eu já estava terminando já, né? Já não podia mais participar, já estava acabando lá o curso, não tinha mais tanta oportunidade. E isso que ele falou realmente é muito importante, faz diferença até na percepção da forma da gente ver. A gente volta já para responder algumas dúvidas de estudantes do curso de psicologia.
É um instante só. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco e aqui para falarmos sobre o curso de Psicologia, nós recebemos aqui na TV UFMA a Francisca Cruz Ubiqueta, que coordena o curso de Psicologia aqui na UFMA, a Natália Bragança Basileu, que é formada em Psicologia, e o Gabriel Ferreira, que é estudante do curso de Psicologia aqui na UFMA. Bom, eu começo esse bloco com alguns vídeos que recebemos. São dúvidas de estudantes desse curso. Vamos acompanhar. Meu nome é Heitor Souza de Salles, eu sou discente do curso de Psicologia da UFMA, entrei em 2020.1, então atualmente eu estou no 11º período, e a minha pergunta ela é bem simples. A partir da formulação do projeto político-pedagógico do curso, eu gostaria de entender como é que o corpo docente à época pensou a relação entre a psicologia com marcadores sociais de alteridade. Então, de que modo, dentro das cadeiras e das atividades propostas, a gente consegue, a partir da psicologia, discutir raça, classe, gênero, territorialidade e outros marcadores que são importantes para lidar com a população e para poder entendê-la. Obrigado, Heitor, pela sua participação, muito sucesso na sua carreira. Quem responde? Um olhando para o outro. Bom, eu não tive a oportunidade de participar do projeto político-pedagógico, né, mas eu posso responder como aluno, o que eu vivenciei dentro da minha formação, né? Que esses marcadores, praticamente todas as cadeiras, todas as disciplinas que nós temos são atravessadas por isso. Todos os professores, a gente percebe um compromisso dos próprios professores de trazer essas questões sociais para a discussão, independente do assunto da disciplina, mesmo em disciplinas que às vezes a gente pensa que são mais técnicas, como as disciplinas de psicometria, né? Psicometria, a avaliação psicológica, todas essas disciplinas, elas são atravessadas por esses marcadores, elas são discutidas em sala de aula, além de algumas disciplinas que a gente tem que são voltadas para pensar, né, as populações, né, que foram trazidas pelo Heitor, como disciplinas como psicologia social, social comunitária, o próprio estágio básico. A gente começa assim, desde o início de discutir de como fazer uma psicologia que seja uma psicologia voltada também, que atenda também essas populações. Eu acredito que, só terminando essa frase, estava pensando no que eu estava falando, que é justamente sobre a gente fazer uma psicologia não somente em questão de inclusão para essas pessoas, mas a partir também desses grupos sociais, né? Nos estágios básicos que a gente está incluído nesses locais, nas cadeiras específicas, acho que principalmente de questão de... Com certeza na clínica também, mas eu falando a partir de uma vivência da ênfase de psicossocial, né? Então, cadeiras específicas como psicologia, religião, psicologia ambiental. Então, eu acredito que é bem fluido essas questões atravessarem isso, sabe? E aprender sobre... Eu não posso, de novo, eu também, assim como a Natália, eu não posso responder sobre o projeto político pedagógico feito há mais de 10 anos, que eu não estava aqui, mas eu acredito que ele foi pensado, a forma que ele foi pensado consegue se observar no dia a dia do aluno e essas questões atravessam de maneira muito natural, muito fluida. O projeto político-pedagógico, né, já tem quase 10 anos, como o Gabriel falou. O nosso último projeto ele é 2015, né, nós estamos em processo agora de reformulação. São 10 anos. 2015. Então, a gente está no processo de atualização, né, reformulação do projeto político-pedagógico do curso. E essas questões, né, da diversidade, de gênero, questão de raça, ambiente, todos esses temas a gente procura contemplar tanto com disciplinas específicas, como o Gabriel citou e a Natália, como também os professores, entra também como tema transversal. Em todas as suas disciplinas, por mais técnicas que pareçam ser, como de avaliação psicológica, as disciplinas de abordagens, né? Então a gente está sempre procurando nas suas disciplinas trazer discussão
para quem nós estamos fazendo a psicologia, né? Que sociedade é essa, né? Que diversidade social e de pessoas, de indivíduos nós temos. Então, é sempre nessa perspectiva de articular, né, essa ciência psicológica para o que a sociedade que nós temos, para exigências da sociedade atual, né? O Gabriel está aqui com a gente também, mas ele também tem uma pergunta, né, Gabriel? Eu tenho uma pergunta para quem já está com o pé para fora, né? Terminando somente a monografia. E aí eu queria saber, tanto de uma mestranda quanto da coordenadora, justamente sobre a questão do mestrado. Eu acho que isso é algo que eu nunca entrei muito em contato durante o meu percurso aqui dentro do curso. E eu queria saber sobre como funciona mesmo. Para entrar, quais são rotina e, enfim, conteúdo e tudo mais. Eu começo depois, tu fala como quem já está vivendo, né? Eu vou falar ainda como organização de curso. Tá? Então, nós temos um mestrado em psicologia, que é o único mestrado em psicologia no Maranhão, né? É aqui o da UFMA. É interessante, para entrar, essa é uma pergunta que veio um evento há mais ou menos há um mês. Quem é que pode fazer parte desse mestrado? É só aluno da UFMA? Não. Aí uma pergunta foi, mas o aluno da UFMA tem algum privilégio? Não. A gente fala também não. Mas qual é um privilégio que se pode ter, entre aspas? Ter participado de grupo de pesquisa, de grupo de estudo. Então, esse você, de alguma forma, tem um algo a mais, né? Porque você tem um percurso na graduação de PIBIC, né, de grupo de pesquisa, tem um vínculo ali com o professor, que isso já te facilita se preparar para um processo seletivo, né? Você tem ali já um percurso, uma pontuação, então esse seria uma vantagem, entre aspas, já pela vivência que se teve. Então, essa importância por esse vivenciar o curso. Então, tem grupo de pesquisa, participe do grupo de pesquisa, né? Porque isso ajuda muito para a pós-graduação, no caso, no processo seletivo do mestrado. Fala. Bom, eu sou mestranda, né? Gosto tanto da UFMA que eu saí dela e voltei de novo. Não vai não, né? E voltou. Não, voltei de novo, né? E estou tendo a oportunidade, né, de participar, estou no meu primeiro ano de mestrado. E aí passei por esse, não tive privilégios para poder entrar, né? Fiz uma prova, um seletivo. A gente faz aqui no mestrado, faz um seletivo, além de fazer o projeto, né? O anteprojeto, que a gente chama do mestrado. E eu vou, assim, complementar não, né? Corroborar com essa fala da professora Francisca, a questão dessa participação em grupos de pesquisa durante a graduação. Eu não participei diretamente, mas a minha pesquisa do TCC, ela perdurou por muito tempo. Foi uma pesquisa que eu me dediquei muito e tive muito apoio dos professores, não só da minha orientadora, como dos outros professores que se envolveram no meu projeto de pesquisa. E o mestrado é uma continuação desse projeto que eu comecei na graduação, né? E daí a importância, né? Porque eu consegui unir tanto a prática clínica, né? Uma coisa que eu trouxe da clínica pro mestrado, e ter essa relação, assim, a oportunidade da gente estar fazendo tanto a graduação como esse mestrado numa universidade pública, né? E a pesquisa é uma forma que a gente tem de devolver à sociedade toda essa a nossa formação, né? Esse investimento na nossa formação. E então eu vejo o mestrado dessa forma e hoje, assim, precisa de muita dedicação, porque a gente tem as disciplinas, a pesquisa não é uma coisa assim, não é simples, né? Então, para mim que estou, comecei nessa vida profissional e estou no mestrado, o trabalho é grande, né? Fim de semana praticamente não existe, né? É uma dedicação muito grande, mas eu acredito que vale a pena para quem gosta de pesquisa, para quem quer se aprofundar em um tema, como eu tenho feito. Eu acredito que vale bastante a pena e tô só começando, assim, o mestrado, ainda não... Perfeito, dúvida respondida, né? Eu acho que é respondido. Bom, estamos chegando ao final dessa edição, mas eu gostaria de abrir aqui um espaço para vocês deixarem uma palavra de incentivo para quem quer seguir nessa área. Qual é a principal dica que vocês deixam? Se dedique ao curso, não pense na UFMA como um lugar que tem greve, que vai demorar a sair do curso. Isso
não é de todo verdade. Eu participei, quando estudante, participei de 2 greves e terminei um semestre antes porque eu tinha que trabalhar onde eu fiz estágio, né? Queriam me contratar. Então, eu penso que escolha uma UFMA pela qualidade que ela tem. Perfeito. Natália? Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto tanto da UFMA que eu voltei para o mestrado, mas se vocês estão na dúvida e querem fazer psicologia, experimentem, porque eu acho que a psicologia já começa daí, sabe? Se permitir a entrar, a experimentar o curso, a conhecer tanta coisa que tem dentro do curso, que eu considero assim, eu acho que é quase impossível tu não achar nada ali que tu se identifique, que são coisas, são muitas áreas. Então, se permitam, venham fazer parte assim, da UFMA, experimentar o que a gente tem aqui. Não é só a UFMA, a gente tem as atléticas, tem os grupos de pesquisa, tem os projetos de extensão, é isso. Eu acho que eu vou só um pouquinho no contraponto da minha coordenadora, que é, por mais que aconteça, eventualmente, de ter alguma coisa no meio do caminho, alguma greve, não sei, enfim, que pode acontecer, de fato, né? A gente conhece o contexto. Só que não é o fim do mundo atrasar o curso. Ao contrário da minha coordenadora, eu estou aqui há 7 anos, eu estou no 14º período de 10. Então, e eu acho que esse tempo extra ele me permitiu viver muitas coisas. É tanta coisa para fazer que às vezes em 5 anos realmente não vai dar tempo. Então, demorar um pouquinho mais não vai te fazer um profissional pior, eu acho que muito pelo contrário, vai te permitir viver outras coisas. Então, não é o fim do mundo. Eu acho que é isso. Não é o fim do mundo. Viver, isso aqui é muito bom, diga-se de passagem. Perfeito, obrigado, tá? Mais uma vez pela participação, por essa aula que tivemos aqui sobre esse curso tão importante. E para você que está vendo a gente e quer seguir nessa área, nós desejamos muito sucesso e muito boa sorte para você. A gente fica por aqui, até a próxima.